treinamento. Então, pessoal, o tema de hoje é o que são as pessoas, certo? O que é que esse treinamento ele impacta, né, nas vendas? O que é que ele impacta para vender? O que é que ele aumenta nas vendas? Tá um pouquinho de barulho que o pessoal começou a chegar no trabalho aqui, aí assim, um pouco de barulho mesmo, mas já o pessoal aquieta um pouco. Eu não vou pedir para diminuir porque é assim mesmo, a alegria, uns fazem aniversário, outros não, mas eu vou falar um pouquinho alto por enquanto. Já eles é a animação das pessoas, tá bom? Vamos lá. O que é, pessoal, que impacta, né? O que são as pessoas? Porque eu descobri quem sou eu, como sou eu, do que eu sou feito. Roberto, eu sou feito de carne e osso. Eu vim do barro, eu vim do macaco. Quem sou eu? Né? Para onde eu vou? Né? O que é que isso impacta nas vendas? Por que eu não consigo me soltar nas vendas? Porque eu me travo na hora de vender? Porque eu tenho medo enquanto supervisor? Porque eu tenho medo enquanto dono da empresa? Aí eu falo assim, por que tu não relaxas? Né? Se algo tiver que dar certo, ou tiver que dar errado, que você relaxe. Né? Relaxe. Porque tenso dará errado, relaxado dará certo, ou dará errado da mesma forma. Tenso ou relaxado dará certo ou dará errado. Se você estiver relaxado, eu posso lhe dizer que a probabilidade de dar certo é maior. Né? Agora eu vou te dizer pelo menos quem tu és, para que você, entendendo esse processo, aí as coisas vão melhorar. Tá bom, pessoal? A mente, pessoal, quem você é? Você é nada mais, nada menos. Você é muito mais do que um pedaço de carne. Você é muito mais do que um pedaço de carne mesmo. Eu diria que você é aquilo que você é muito mais. Você é o que você fala. Por que você é o que você fala, digamos assim? Porque você é a mente. No final das contas, você é uma mente. Se você tem gente que não tem os dois braços nem as duas pernas e ele continua sendo alguém, não é verdade? Por quê? Porque ele é a mente. A pessoa pode estar debilitada numa cama, sem fazer nada, e ele é, né? E ele é alguém. Por quê? Porque ele é a mente. Né? Então, o que é que eu posso dizer? Ele, no fundo, eu quero que você compreenda que você é a mente. E por trás da mente, o que é que tem? Pensamentos. Tenta compreender. A gente só vai prosseguir na aula de hoje se você compreender que você é uma mente. E que a mente são pensamentos. Você é o que você pensa. Eu terminei a aula de ontem, que a aula de ontem é vinculada com a aula de hoje, dizendo que você tem que perdoar. Se você vive uma vida pensando em problemas são inveja, rancor, ódio, ciúmes. Se sua vida é pensando em medos, inseguranças, se sua vida são isso são nada mais do que pensamentos, são coisas não concretas. O mundo de hoje você não tem mais aquele perigo concreto, tipo, você não anda numa selva com medo de que um leão lhe pegue. Os perigos maiores, é óbvio que você tem um medo às vezes de que um ladrão lhe assalte, mas os perigos maiores são perigos de uma insegurança não abstradas. Às vezes uma inveja, um rancor, um ódio, um ciúmes,
desenfreado, às vezes utópico, se você consegue mudar o seu pensamento e se desprender disso, você consegue ter uma mente livre. Se você tem uma mente livre, você consegue ter uma mente voltada para o sucesso. Roberto, da onde você criou isso? Como é que você inventou isso? Eu não inventei, pessoal. São os inúmeros livros que eu li, várias coisas quais eu passei, e lendo, eu cheguei na conclusão: pessoas de sucesso, elas não param sua vida para ficar focada na vida dos outros e nem preocupada em estar preocupado com a vida da outra pessoa, nem relacionada com sentimentos os quais ela tem rancor, ódio, inveja, ira, ciúmes, ressentimento, mágoas, certo? E nem medo. Então, quando você sentar numa mesa de telemarketing para vender, se desprenda de tudo, porque sua mente não pode ficar voltada para nada. Você tem que estar voltado somente para vender. Tem aquela, eu vou usar um termo aqui, eu tenho que me fazer entendido. Eu tenho que fazer. Você tem que ter uma cara de pau para estar ligando o tempo todo, sorrindo e oferecendo tudo para todo mundo. Aí tem gente que fala assim: ai, Roberto, eu tenho medo de ficar oferecendo. Sabe o que você tem medo? Agora eu preciso que você compreenda. Esse medo é fruto de algum sentimento que você está preso em relação a alguém do seu redor. Que coisa maluca é essa? É isso que a psicologia ensina. Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Por exemplo, eu vou tentar te dar um exemplo. Se a pessoa desafoga muito e chega assim, ela está passando por um período de ansiedade muito grande e ela chega e desconta na comida. Esse comer demais representa algum sentimento. Por exemplo, pode ser o ciúmes do marido. Ela gera ansiedade e ela desafoga na comida. Por exemplo, uma pessoa que fuma muito, pode ser um sentimento de rancor que ela tem contra os pais e ela desafoga no cigarro. Uma pessoa que, por exemplo, que tem uma doença qualquer, pode ser um sentimento de uma frustração com relação a alguma coisa. Então, não sou eu que estou dizendo. Alguma coisa representa. Uma pessoa bem resolvida, e em geral em todos os aspectos, ela não tem nenhum sentimento negativo para com ninguém. Isso, Roberto, onde é que se aprendeu isso? Eu li os livros de Carl Jung, do behaviorismo, eu li os livros de Carl Jung, eu li os livros do behaviorismo, eu li do Freud, certo? Eu li a teoria comportamental, né? Eu li mais livros também da psicanalítica de Freud, eu li várias teorias de psicologia. Isso eu li mesmo, pessoal, porque eu fui lendo e fui gostando e fui aprendendo sobre isso. Eu li coisas extra psicologia, né, como programação neurolinguística, e as coisas mais fenomenais que eu li foram a vida de Jesus. Bora tirar o eu divino. Para quem, Roberto, eu não sou ligado à religião, certo? Eu sou cético, tudo bem, eu respeito. Mas a vida de Jesus é tão fenomenal que o cara viveu há 2000 e poucos anos atrás e ele é conhecido por quase os 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra. Você pega um cara muito inteligente como Isaac Newton, como Sartre, como Freud, como Thomas Edison, como Henry Ford,
E você pergunta a cada 10 pessoas, 1, 2, 3 conhece ele. Mas Jesus Cristo, ele é conhecido pelas quase 10, quase unanimidade, né? Eu acho que é raro. Você vai no interior das quatro, bate numa casinha e pergunta: você conhece Jesus Cristo? Conheço. E ele viveu há quase 2000 e poucos anos atrás. Aí você começa a ler a Bíblia. Vou te dar um exemplo de neurolinguística. Jesus curou. E Jesus conhecia tanto de neurolinguística que Jesus curou ele curava um cego. Se não me engano, acho que agora eu não lembro o capítulo, mas isso porque eu li a Bíblia inteira. E Jesus falava assim, toda vez que Jesus curava, ele falava assim: vai e não conte a ninguém. Não conte a ninguém. Ele falava: não conte a ninguém. Jesus já entendia que isso era uma programação neurolinguística. Falar não conte a ninguém era a mesma coisa de falar conte a todo mundo. Você já percebeu quando você fala assim: olha, eu vou te contar um segredo, agora não fale para ninguém. Amanhã todo mundo já sabe. Porque aquela pessoa, ela tem a tendência no cérebro de falar assim: tá fulano me contou uma coisa, eu vou te falar, mas não fala para ninguém. Ele acha que ele está contando um segredo para uma pessoa, aí o outro vai falar para o outro: olha, eu te conto, tal pessoa me confidenciou uma coisa, eu vou te contar, pelo amor de Deus, não conte a ninguém. Aí ele vai contar. Rapaz, é uma coisa impressionante. Os cegos que eram curados, ele achava que era fenomenal e eles saíam espalhando para todo mundo. Jesus, quando dizia não conte a ninguém, ele já sabia que o milagre ia ser espalhado para todo mundo. Vocês podem reler os milagres aí. Jesus sempre falava: não conte a ninguém. Era óbvio que Jesus era muito inteligente e ele sabia que ia ser contado para todo mundo, né? Porque o intuito de Jesus era que os milagres fossem espalhados para que a dádiva de Deus fosse espalhada para todo mundo. Então, porque Jesus sabia como era o funcionamento da mente humana, né? Como é que funcionava o consciente e o inconsciente. Talvez se Jesus falar vá e conte a todo mundo, na mente do ser humano não funcionava, né? Diferente. É a mesma coisa que você falar assim: vou te dar uma promoção aqui, essa dica aqui que eu estou te dando da parcela do curso, pelo amor de Deus, não espalha. A pessoa é capaz de chegar na tua cidade e falar para todo mundo, no outro dia tem um monte de gente na tua porta, né? Porque ela falou: vai lá, mas não fala que foi eu que te falei, não. Lá na loja crédito tal, eles fazem essa tabela especial, mas não fala que foi eu que te falei. Aí vai chegar alguém lá e dizer: tem uma tabela especial aqui para mim, eu sei que tem, me falaram, mas não vou dizer quem foi, né? No meio do ser humano é complicado, mas o que eu quero te dizer é outra coisa. Então, assim, a mente, né, Jesus já entendia isso. Jesus é fenomenal. Se você ler a Bíblia e você parar para ver como é que funciona as palavras de Jesus, é fantástico, assim, né? Como Jesus falava, como Jesus lidava. Então eu vi várias vertentes, várias linhas de psicólogos, todas eu li, na verdade. A comportamental foi uma das que eu mais gostei. Freud é muito bacana, o behaviorismo, mas o que eu mais me liguei foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é um psicólogo fantástico, né? E a gente chega ao seguinte: eu posso lhe dizer que todos vão condensar. É óbvio que eles têm uma distorção entre um e outro, são linhagens diferentes, mas todos eles vão condensar no seguinte: você tem um consciente e você tem um inconsciente, certo? E se você tiver uma mente impura, Jesus dizia isso, se você tiver uma mente impura, o que é uma mente impura? É uma mente que tem rancor, que tem inveja, que tem ódio, que tem ressentimento, uma mente que tem algo contra alguém, uma mente que pensa coisas maléficas contra outras pessoas. Isso cria substâncias tóxicas. É difícil falar isso, porque algumas pessoas, você tem que acreditar nisso, porque eu li bastante e a medicina fala isso. Se você tem coisas que você fica pensando algo contra alguém, sua mente vai ficar voltando aquilo.
Tanto é que cria doenças, até cânceres contra as pessoas. Isso vai ficar voltando contra a pessoa. É uma mulher que tem um ciúmes desvarado do marido, é um marido que tem um ciúmes desvarado da mulher, é um irmão que tem uma inveja contra o irmão, é um vizinho que tem um rancor contra outro vizinho. Aquele pensamento vai ficar voltando, certo? Cria bloqueios na mente do ser humano. Ele não consegue fazer as coisas direito na vida, tá bom? E tudo que é no consciente joga para o inconsciente. O consciente é algo que você sabe, que jogou para o inconsciente, armazenou no inconsciente. Aí o inconsciente ele age automático. Tem coisas que estão no seu inconsciente que você já não sabe mais o que é. Às vezes você criou um rancor no passado, jogou no inconsciente, você esqueceu, tá lá. Você tem uma vida amargurada e não sabe mais o que é. Você tem um mau humor e não sabe mais o que é. Você tem um mal dormir e já não sabe mais o que é. São coisas do passado que ficaram armazenados no seu inconsciente. Roberto, como é que eu resolvo isso? Pronto, existe uma forma de você resolver isso. E é aí que eu vou passar nessa aula. Você resolve. Isso que eu estou te passando, pessoal, é psicologia, né? É contato também. Aí a gente pode. É contato com. Se eu for falar de religião também, eu posso dizer, é contato com Deus também. Religião é religar com Deus. Que pode outras pessoas dizer como psicologia também, certo? Que é entrar com o seu inconsciente, tá bom? Aí quando eu falo assim, perdoa tudo que você tem do passado, fala com todas as pessoas, começa a se comunicar com elas, deseja bem a todos, trata bem a todas as pessoas, começa a tirar tudo de ruim que tem de dentro de você e pensar bem de todas as pessoas. Ah, Roberto, mas eu acho que a tal pessoa não é ruim. Às vezes a pessoa não sabe o que faz. Prova que ela não sabe o que faz. Por exemplo, as pessoas que mataram Jesus. Jesus era tão inteligente que ele falou assim, perdoa porque não sabe o que faz. Quando você começa a fazer esse processo de falar assim, eu não tenho mais nada contra ninguém, eu não tenho mais nada contra fulano, contra ciclano, principalmente contra as pessoas que são da sua família, seu pai e sua mãe. Depois eu vou te explicar, principalmente contra seu pai e sua mãe, ou ou as pessoas que lhe criaram. Se foi um pai adotivo, a mãe adotiva, os seus avós, você tem que perdoar essas pessoas. Essas pessoas são as mais importantes da sua vida. E eu vou te explicar por quê. Eu vou fazer uma parênteses aqui e depois eu vou voltar neles. Essas pessoas você tem que viver em harmonia. Eu vou te explicar por que no seu cérebro você tem que viver em harmonia. No inconsciente tem uma chavezinha aí dentro que essas pessoas você tem que viver em harmonia perfeita. Não é um querer, não. É uma chave que tem dentro do seu cérebro que você tem que viver em harmonia perfeita com elas. É algo que você construiu na infância, que você vai ter que viver em perfeita harmonia com elas, porque é a elas que você deve a vida. E eu vou te explicar. Pronto, aí agora eu quero fechar aqui. Quando você se harmoniza com essas pessoas, tudo na sua vida começa a fluir, pessoal. E aí some tudo, some medo, some insegurança. Você começa a potencializar todos os suas melhores habilidades e atitudes na vida. Você começa a dormir melhor, você começa a vender melhor, você começa a falar com todas as pessoas, você começa a respeitar, as pessoas começam a lhe amar melhor, as pessoas começam a falar com você, você sente uma aura melhor na vida, você perde a ansiedade, você perde, a vida começa a sorrir para você e você começa a sorrir para a vida. Entende? Isso porque você se resolve psicologicamente. Você sente que você melhora para a vida e a vida melhora para você. Começa. Você tem que se reconciliar com sua equipe de trabalho. A equipe de trabalho tem que se reconciliar com você. Você tem que se reconciliar com sua esposa tem que se reconciliar com você.
Começa a fazer uma frasezinha, pega um papel para sua esposa, faz: meu amor, eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida. Entrega para ela de manhã cedo, de noite faz outra frase, né? Começa a dizer palavras e ao contrário, faça para o teu pai também, para tua mãe, coisas desse tipo, e a vida começa, né, a melhorar, que você vai fazer assim. E aí você começa, sua equipe de trabalho começa a produzir melhor. Elogia a tua equipe de trabalho nos pontos que elas são positivas, né? Não faz elogios que não existem, mas faz elogios que de fato são reais. Você vai ver como uma coisa começa a andar. Agora eu vou fazer um parêntese. Quando a gente nasce, o inconsciente, né, tudo que a gente tem inconsciente, a gente vai internalizando no inconsciente. Velho, pessoal, a gente não consegue ser manual. Manual é o quê? É aquilo que a gente faz de forma consciente o dia inteiro. Existe o livro O Poder do Hábito. Eu já li esse livro tudo, é muito bacana. Se a gente fosse ser consciente o dia inteiro, nós cansaríamos. Segundo esse livro, a gente cansaria na quarta hora, se não me engano. Na quarta hora do dia a gente já estava extremamente cansado, mas muito cansado mesmo, e já, mesmo que a gente dormisse 8, 9 horas na noite inteira, ao acordar, se a gente fosse ser consciente o tempo inteiro, na quarta hora do dia nós já estaríamos completamente cansados, sabe? Então, o que é que esse livro fala? Que a gente tem que ter a nossa parcela do inconsciente. A gente tem que ter nossa parcela do inconsciente para não cansar. É tipo assim, imagina se todo dia a gente tivesse que aprender a escovar os dentes, se todo dia a gente tivesse que aprender a dirigir, se todo dia a gente tivesse que aprender a andar. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo as coisas e vai armazenando no inconsciente. Quando a gente armazenou, pronto, a gente tem um modo automático. O voo automático lá do avião, chega uma hora que o piloto aciona o modo automático, ele descansa. A gente também, pessoal, tem coisas na vida que a gente faz que a gente nem sente. Se você disser que você está dirigindo o carro ali não, você baixa a marcha que você nem sente. Você já vira a esquina lá para o seu trabalho, é que você já faz isso no automático, né? Você já faz boa parte. Eu não lembro mais da estatística no livro agora, já tem muito tempo que eu li o livro, mas eu sei assim que acho que 80% das coisas que você faz no dia é no automático. Se mudar sua escova de dente do lugar habitual que ela está, você vai ficar um tempão procurando ela, porque normalmente ela tem que ficar no lugar que você coloca todos os dias. Mande alguém que você não conhece fazer uma faxina na sua casa e ela mudar as coisas de lugar, você fica completamente desbaratinado, né? Então, assim, a gente funciona 80% de nossa vida no automático. Os outros 20% é aprendizado do dia a dia, e isso já nos cansa muito, porque aprender coisas novas, embora seja útil, muito criativo e agradável, quando a gente encara assim, algumas pessoas têm resistência à mudança, mas já é cansativo, certo? Então, assim, o inconsciente é algo automático. Até o erro, quando a gente internalizou, a gente erra a gente passa todo dia. Se a gente tem um erro que já está internalizado, a gente vai repetir esse erro todos os dias, até que a gente corrija esse erro internamente. É aí que, por isso que eu estou falando, reconcilia-te com o pai, com a mãe, com os irmãos, reconcilia-te com colegas de trabalho, com funcionários, reconcilia-te com todo mundo, e os erros serão corrigidos, porque você vai potencializar todas as suas habilidades. Mas faz isso para você ver como você vai assim, explodir em vendas. Você vai tirar medo, insegurança, a vida vai sorrir para você, você vai ficar muito mais apto a vender. Vai ser fenomenal, vai ser algo fantástico, vai ser muito bom, sabe? Vai ser fantástico. Então, porque você vai ter um consciente mais limpo que vai reescrever o seu inconsciente. Aí, voltando, quem te criou, te deu a vida, seu pai, sua mãe, ou se você foi criado por avós, ou se foi por um pai adotivo ou foi por tio, quando você é pequeno, você pega uma folha de papel e você desenha algo,
qual é a coisa mais importante que você faz? Você vai levar aquilo para mostrar a eles, né? Se eles te aprovam, olha que bonito, que legal, aquilo vai te preenchendo e vai te fazendo uma pessoa cheia de confiança. Te transforma em uma pessoa de potencial. Se são pessoas que não te apoiam muito, ou entrou em conflito, ou vocês entraram em conflito ao longo da vida, não ponha a culpa neles, tá bom, pessoal? Sempre entenda que você tem que perdoá-los. Se houve um relacionamento de conflito, cabe a você que tem esse conhecimento buscar uma reconciliação. Se ao longo da vida houve conflitos, no seu cérebro, no seu inconsciente, eles são as pessoas mais importantes da sua vida. Você representa dentro do seu inconsciente, você não vai conseguir arrancar isso do seu inconsciente. Eles representam a pessoa que lhe deu a vida. Se eles lhe reprovou, dentro de você mora uma insegurança, mora algo que você gostaria de ter essa aprovação. Talvez você desconte comer um pouco mais, ou ser mais calado, ou ser um pouco agitado, ou ser um pouco alguma coisa, né? Pode estar desregulado na sua vida porque você não tem aquela plena aprovação. Você pensa demais em algo porque as pessoas mais importantes da sua vida existe uma entrevista, existe uma pesquisa que diz que em hospitais psiquiátricos, pessoas as quais têm algum problemas, elas têm uma maior reprovação das pessoas mais importantes da vida dela. Então existe essa, né? Quando existe uma reconciliação, elas se libertam, elas se reconhecem. Da mesma forma, a gente tem que estar bem com a coisa mais importante do universo. Qual é a coisa mais importante do universo? Deus. A gente tem que sentir que a gente é aprovado por Deus. A gente tem que sentir que é amado por Deus. A gente tem que sentir que é respeitado, né? Que Deus nos ama, que Deus aprova todas as nossas ações e que Deus quer o melhor para a gente. E assim, é por isso que a gente tem que o tempo todo, né, tá fazendo aquilo que mais agrada a nossos pais, a nossas mães, a Deus, a tudo, né, que gira em torno do centro. O centro que é o pai, é a mãe, é Deus. Então funciona dessa, porque assim nosso psicológico vai ficar melhor e todas as nossas potencialidades vai nos aflorar. É assim que fala a psicologia, entende? A mente é o consciente e o inconsciente. O consciente estando bem, ele vai preencher o inconsciente. Ele vai preencher o inconsciente de coisas boas. Reescrevendo o inconsciente, você vai ficar assim fantástico. Você vai aflorar para todas. Você vai falar, você vai treinar, você vai ter mais energia ao longo do dia. Você vai ser uma pessoa que vai fluir muito mais para poder supervisionar a sua equipe, para você falar. Então, quem somos nós? Nós somos a mente. O que é a mente? São pensamentos. O que é que tem que ser meus pensamentos? Meus pensamentos têm que ser os melhores possíveis para com todas as pessoas. Os pensamentos têm que ser os melhores, tá bom? Então meu pensamento tem que ser: para, pessoal, não vai te levar a nada. Você tem rancor, você tem inveja, você tem ciúmes, você tem intolerância, você tem preconceito, você tem falar mais alto, você tem coisas contra ninguém. Tenta ser sempre o mais pacífico possível, né? Amar a cada um, amar o próximo como se fosse a você mesmo. Ame as pessoas, vai praticando isso a cada dia. Roberto, como é que eu posso fazer isso? E melhorando a cada dia. Toda vez que você tiver um sentimento que você, desses que eu falei para alguém, você respira e fala assim: eu amo esta pessoa, eu amo esta pessoa e essa pessoa me ama, eu amo esta pessoa e essa pessoa me ama.
Por mais que pareça um absurdo naquele momento, você fala isso internamente, né? Não precisa falar em voz alta. Se vê que isso foi difícil, sai, vai no banheiro, se fecha no banheiro e fala: eu amo essa pessoa me ama, eu vou agir da melhor forma para com essa pessoa, eu vou agradar essa pessoa agora, por mais que ela tenha te desagradado. Você vai ver que esse relacionamento vai gerar frutos ao invés de gerar desacordo, e vai gerar coisas positivas para você. E todas as teorias de psicologia falam isso. Ao invés de todo tipo de relacionamento, você tem que gerar frutos e não desacordo. Nunca pense que a pessoa quer o seu mal. Nunca. Sempre, em qualquer relacionamento onde vai ser você e outra pessoa, vai ter que gerar um fruto. Sempre vai gerar um fruto. Nunca deixe que gere uma desavença. Eu já gerei desavença com pessoas no passado. Depois que comecei a estudar as teorias, as psicologias, as coisas, hoje eu não deixo com que nenhum tipo de relacionamento meu gere uma desavença, né? Eu sempre, às vezes eu começo a pensar: não, daqui eu vou tirar um fruto, daqui eu vou tirar uma coisa boa, daqui eu não vou gerar mais nada que não seja um fruto, né? Não posso, nem neutro vai sair daqui tem que sair algo bom, daqui tem que sair coisa boa. Então tem que sair um relacionamento ganha-ganha para ambas as partes, né? Então sempre tem que ser dessa forma, beleza, pessoal? Então a gente é a mente, e a mente é o consciente e inconsciente, e para eu, o consciente é o que eu penso nesse momento, e o inconsciente é o que eu não tenho acesso, mas eu posso reescrevê-lo. Como é que eu posso reescrevê-lo? Preenchendo o meu consciente só de coisas boas. E preenchendo o meu consciente é só sempre eu pensar coisas boas. Eu penso coisas boas a respeito dos meus funcionários. Eu penso coisas boas a respeito do meu colaborador. Eu penso as coisas boas a respeito do meu esposo, da minha esposa, dos meus primos, dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, dos meus tios. Pense coisas boas e ela acontece, pessoal. É assim que funciona, né? Se anime, fale: eu sou feliz. Quando você começa a proferir as coisas, o seu consciente ele começa a reescrever o seu inconsciente e o seu corpo fica melhor. É assim que funciona a mente. A mente ela faz, né, do que os pensamentos são feitos. Começa a falar isso. Então assim, quando eu botei aqui, para a gente finalizar: manipule, não seja manipulado. Não é manipular o outro. Não é isso. É manipule você. Não seja manipulado pelo seu inconsciente. Manipule o seu inconsciente. Não seja manipulado pelo externo, né? O que vier de fora você absorve. Não. Manipule você de coisas boas. Tudo que for bom, você preenche o seu inconsciente. E o que vier de coisas ruins lá fora, bloqueie. Você fala: não, isso eu não absorvo. Não fique lendo um monte de notícia ruim, sabe? Não preenche, não faz bem. Não fica assistindo um monte de notícia ruim. O que for notícia boa, preenche. Isso faz bem, são coisas boas. Um monte de notícia ruim, deixa pra lá. Às vezes tem uma pesquisa, foi na Universidade de Londres, que diz assim: quando você assiste muitas notícias ruins desses jornais sensacionalistas, você tem mais pesadelos. Quando você assiste só notícias boas, você para de ter pesadelos depois de uns 3 meses e só fica tendo sonhos bons. Agora, quando você vê essas notícias de assassinatos, dessas notícias eu mesmo não assisto. Você só tem, ou você não sonha e não tem pesadelo nenhum, ou você sonha em coisas boas, né? Faz um teste assim, fala: hoje eu vou sonhar com isso, com um sonho bom. Hoje eu vou sonhar e aí fica uns 3 dias falando isso, parece que você não vai sonhar com essas coisas. Você vai sonhar: hoje eu vou sonhar com meu filho no céu. Hoje eu vou sonhar com meu filho no céu, um sonho maravilhoso. Hoje eu vou sonhar com meu filho no céu, um sonho maravilhoso. Hoje eu vou sonhar. Você vai acabar sonhando.
É assim que funciona a mente humana. Quando você fala muito, você internaliza e acontece, né? Então funciona dessa forma. É por isso que eu falo, e vamos repetir. Falei, eu vou vender muito empréstimo consignado. Eu serei eu já sou um excelente supervisor de empréstimo consignado. Fale agora. Eu tenho uma grande empresa de empréstimo consignado. Beleza, pessoal? Então, hoje quis passar isso. O que são as pessoas? Para a gente finalizar, as pessoas, por detrás delas, nós somos uma mente, e as mentes são pensamentos. Se você tiver pensamentos bons, você vai aflorar toda a sua grande capacidade, tá bom? Então vai por mim, faz esse teste, e eu tenho certeza que você será o maior sucesso. Você vai vender muito, 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 muito mesmo. Tá bom, pessoal? Não esquece a planilha, faz a planilha todos os dias para a gente ir aumentando o seu rendimento, para a gente chegar a 35 ligações por dia, 30, 35, 40 e por aí a gente vai aumentando a cada dia até a gente chegar lá a 80 ligações por dia. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo.